Café Comunitário. A voz da comunidade nas tardes de sábado. Olá, boa tarde. Está no ar o Café Comunitário aqui na rádio ABC 900 AM. Eu sou Leonardo Couto e Vitor Furtado. Ficamos com você na próxima hora da tarde de hoje, 29 de novembro. Mande suas sugestões de pauta para o e-mail cafécomunitário@fevale.br. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, que é Café Comunitário Fevale. E não esqueça, o Café Comunitário é uma parceria do Núcleo de Rádio da Universidade Fevale com a rádio ABC 900 AM aqui de Novo Hamburgo. O plantão de jornalismo do Grupo Sinos pode entrar a qualquer momento em nossa programação com as notícias da região. Hoje, o nosso bate-papo semanal, nós vamos falar sobre as vagas temporárias de final de ano, que costumam movimentar o comércio e a indústria no final de cada ano. Segundo uma pesquisa encomendada pelo FENACET, a Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado, as comemorações de final de ano devem gerar 173 mil vagas temporárias em todo o país, 1% a mais do que no ano passado. Já o SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, indica uma média de quase 3 contratações por empresa. O período de contratações temporárias costuma movimentar todos os setores da economia, mas o setor do varejo sozinho é responsável por 66% de todas as vagas geradas nesse período, segundo o próprio SPC. Para conversar sobre esses dados e debater sobre os empregos temporários, recebemos hoje aqui no Café Comunitário Ana Cláudia Brown, psicóloga do CDL, responsável pelo programa Contrate Certo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde. Também está aqui conosco hoje Lutero Rocha, coordenador do Cine de Novo Hamburgo. Oi, boa tarde. E também Débora Leite, coordenadora da Agência de Talentos da Universidade Fevale. Olá, boa tarde. Débora, eu queria começar perguntando para ti, aqui na Fevale, como funciona a Agência de Talentos, só para a gente entender. Certo. A Agência de Talentos hoje está disponível para que alunos e graduados, assim como os formados da Escola de Aplicação, possam se candidatar para as vagas, tanto internas da instituição, quanto externas, das empresas parceiras que divulgam essas oportunidades. Certo. Agora, no final do ano, por trabalhar com empresas parceiras, existe um aumento de vagas de estágio para vagas de emprego ou não? A gente observa essa movimentação maior em outubro, no mês de outubro, onde as empresas divulgam e recrutam mais o pessoal para o final de ano. Agora, novembro e dezembro, janeiro, fevereiro, a gente já percebe a queda nessas contratações. Ana Cláudia Brown, psicóloga do CDL, responsável pelo programa Contrate Certo. Ana, explica mais pra gente o que é o Contrate Certo, quais são suas funções, como é que ele funciona? Bom, o Contrate Certo é um programa que a gente tem em parceria com a CDL, que vem justamente para suprir essa demanda que a gente tem do comércio, onde muitas vezes a pessoa que é proprietária da loja ou que tem alguma responsabilidade dentro dela não tem o expertise de contratação. Então, dentro disso, a CDL oferece um programa diferenciado, onde o candidato ele faz toda a questão de recrutamento e seleção, e aqueles que tiveram dentro do perfil desejado, eles são diretamente encaminhados para o contratante. Então, é uma solução que a gente oferece no sentido de conseguir contratar realmente certo essas pessoas para trabalharem no comércio dentro do perfil desejado. Coordenador do Cine de Novo Hamburgo, Lutero Rocha. Lutero, quais são as mudanças que acontecem nesse fim de ano, agora principalmente, né? Diferente do começo do ano, do meio? Oi, Victor. É o seguinte, agora tem uma expectativa muito grande, né? Apesar de ter sido um ano bem conturbado, com questão de Copa do Mundo, de eleições, e aonde caiu muito essa captação de vagas, né? Uma agência Cine como a nossa de Novo Hamburgo, a partir do mês de novembro, a captação começou a aumentar significativamente. E nós esperamos agora grandes contratações. Tivemos agora uma febre disso no dia 5 de novembro, quando tivemos um feirão de emprego para PCDs, pessoas com deficiência ali no Cine. E nos deixou um pouco apreensivo esse feirão, porque nós, naquela fila grande que ia até a outra esquina, né, nós perguntávamos quantos PCDs tem aqui e tal, o pessoal que veio especialmente para esse feirão, né, poucos, não eram muitos. Né? E quem é que veio para o feirão de emprego? Então, todo o resto do pessoal levantava a mão. Então, automaticamente tivemos que, na hora, mudar o nosso feirão de PCD para um feirão de inclusão, né? Em que todas as pessoas tivessem uma oportunidade.
Isso gerou mais de 800 pessoas durante o dia, né? Em apenas no dia 5. Isso mostra que esse final de ano aí vai prometer legal. Hoje, estão disponíveis no Cine aqui de Novo Hamburgo. Tem noção de quantas vagas? Em torno de 380, 400 vagas. Isso modifica diariamente. Isso para todas as áreas. Mas qual área agora assim, que mais tem? Só para o pessoal que está nos ouvindo em casa ter noção. A área que mais tem agora está começando a ser o comércio. Né? É um início. Até porque nós estamos aí exatos um mês. Nós temos bastante também. As empresas como transportadoras e como empresas de calçado, agora elas seguram porque tem férias coletivas e tudo mais, né? Mas ainda mesmo assim, já promessa grande para depois do final do ano, em janeiro, vai bombar tanto transportadoras quanto área de calçado. E, Lutero, já que tu entrou nessa área do calçado, como ficou o Cine? Tem noção para falar isso para nós em relação a vagas, com essa queda que tem dado nos últimos 10 anos da produção de calçado aqui no Vale dos Sinos? Olha, tem dado uma queda, mas também a rotatividade é muito grande nessa questão de empregos, né? Então, empresas, nós temos em Novo Hamburgo, aqui, região, grandes empresas de calçado que têm diariamente contratado pessoal e também têm demitido. Isso a gente vê pelo aumento do encaminhamento de seguro-desemprego, né? Que também nós temos em torno de 40 a 50 por dia, né? Só na agência Cine de Novo Hamburgo. Mas o calçado nós temos muitas vagas para operadores de injetora, para manutenção dentro das próprias empresas, em geral, é bastante. É que no fim, acaba uma fábrica de calçado tendo muitas funções. Muitas funções. E, Ana, se tu pudesse dar uma dica pro pessoal de casa hoje, em relação ao pessoal que tem pequenas empresas, que não contam com um auxílio muito grande na hora de contratar, quais são as principais dicas? A primeira coisa que a gente tem que pensar numa contratação é saber exatamente o que a gente está procurando, o que é necessário que esse candidato tenha, e também a gente tem que cuidar um pouquinho com a idealização de perfil que a gente tem no sentido de exigência, porque às vezes a gente quer um candidato muito bom e a gente também tem que dar conta, como empresa, de oferecer algo em contraponto que seja similar. Então, o que eu diria para esse empresário hoje? Saber exatamente o que ele está procurando, usar boas fontes de recrutamento, ou seja, procurar nos lugares certos, e também, durante a entrevista, ser muito sincero com o candidato e realmente verificar se ele tem as competências que são desejadas. Puxa, é fundamental isso que a Ana falou agora, porque tem empresas que têm solicitado salas para a seleção de pessoal na agência do Cine, e quando chega na hora de entrevistar a pessoa, são 4, 5 vagas, mas na verdade são 4, 5 funções para uma vaga. E isso não fala a verdade, então, né? Muitas empresas... Isso a gente tem batido de frente. Isso que a Ana falou é realmente verdade. Isso é uma falta de respeito com quem está procurando emprego, né? Poxa, está cheio de expectativa, precisando trabalhar, ter uma vida digna, né? Passando dificuldade muitas vezes, e quando chega, se dispõe a ir ao local, gasta passagem, um monte de questões aí. Chega lá o empregador diz, não, são várias funções para um cargo apenas. Isso é terrível. Débora, tu que coordena a agência de talentos aqui da Fevale, como é que funciona então essa diferença? A gente tem aqui o Lutero que coordena o Cine, que é um público bem diferente até da agência de talentos aqui da Fevale. Como é que funciona trabalhar com esses jovens? Que a maioria das vezes o estágio aqui na Fevale é o primeiro emprego de muitos. A gente conhece muitos exemplos. Sim, exatamente. O estágio aqui ele se destaca, né, não só pelas oportunidades que a gente divulga das empresas parceiras, como a agência de talentos mesmo faz o processo de recrutamento e seleção para os estágios internos da universidade. Então a gente percebe sim essa diferenciação, inclusive, da expectativa que a gente tem com o estagiário e o que o estagiário está se propondo, né? Ele realmente é o primeiro emprego, a primeira oportunidade dele. Então a gente tem que sempre repensar, conversar com o gestor do setor justamente para alinhar esse perfil, né? Que nem sempre a gente encontra dentro daquilo que a gente espera. Então é uma realidade não só da universidade, mas creio do mercado que ele está atuando dessa forma.
E, Débora, como é que faz para alinhar o jovem? Porque a maioria dos jovens, né, que estão na faculdade ainda estão, né, numa vibração ainda de ensino médio, né? E aqui na Fevale a gente vê assim, um despojo, assim, né? Podem vir com uma roupa que quiser, ou tá meio acostumado, ou tem tatuagem, essas coisas assim que no mercado de trabalho às vezes é mais complicado. Como é que funciona para alinhar e ao mesmo tempo ir dando norte para ele, para no futuro ele conseguir? Sim. A gente, claro, aqui como a gente tem essa heterogeneidade de perfis, né? Com certeza cada setor já tem essa identificação, então não se tem uma restrição, é justamente procura o perfil que a vaga está oferecendo, mas dentro de um ambiente, às vezes mais despojado, mais animado, mais tranquilo, enfim. A gente também oferece oficinas para quem é candidato, para quem tem interesse, oficinas em parceria com o CIP, né, que é da psicologia, que também pode oferecer para aqueles que não foram selecionados algumas dicas de comportamento, dicas de entrevista, que também são serviços oferecidos pela Agência de Talentos. Certo. E Ana, psicóloga do CDL, qual é o trabalho prioritário da psicóloga na hora da contratação? Como é que é a avaliação que se faz com o candidato a qualquer for o emprego que seja, né? Uhum. Vou aproveitar as palavras da Débora, né, que a gente falou de alinhamento, e eu acho que é bem isso, a mediação, o meio de campo que o psicólogo faz, tanto no sentido de poder escutar o gestor e realmente coletar quais são as informações necessárias para aquela vaga, quais são as preferências que a gente tem, e também conseguir escutar o candidato na essência dele, não só o que ele já desenvolveu, mas também o potencial que ele tem a desenvolver a seguir. Por exemplo, pode ser que eu não tenha experiência na função, mas eu como psicóloga avalio que eu tenho habilidades para isso, então com certeza aí pode ter um encaminhamento, desde que, como psicóloga, a gente também deixe o gestor a par, que ali tem uma potencialidade que ele vai ter que trabalhar ao longo do caminho. Então é bem nessa questão de mediação que o psicólogo age dentro da instituição. E como trabalhar com o contratado, ainda mais nessa época do ano, não sei se tu acaba fazendo isso, para não gerar tantas expectativas, até porque o emprego, como já disse, é temporário. Vai chegar ali em janeiro, fevereiro, acabou as férias, todo mundo vai ter que ser demitido de certa forma. Como trabalhar com ele, essas expectativas? E também como se trabalha, porque a maioria desses empregos temporários, às vezes, por uma grande demanda, acaba se contratando pessoas que não têm experiência. E, né, essas pessoas não têm experiência, acaba dando uma esperança, digamos assim, para ela como é que se trabalha isso. Uhum. Na verdade, eu vou começar o discurso um pouco diferente, porque o que eu tenho observado, acho que o Lutero e a Débora concordam comigo, que ao mesmo tempo que a gente tem essa oferta tão grande de candidatos que fazem fila no Cine, a gente também tem uma escassez no sentido de conseguir boas contratações. Então, eu não vejo que a vaga de final de ano ela seja realmente temporária, sim como um momento que o candidato tem para mostrar como é o trabalho dele. O índice de efetivação, pela minha experiência, não tenho dados estatísticos, ele é muito grande se tu se sai bem no trabalho temporário. Então, acho que encarar como um temporário, um tempo que o candidato vai passar, é um pouco reducionista. E sim, o candidato tem que entrar encarando que essa é uma oportunidade que ele tem para realmente alavancar a carreira dele e futuramente conseguir uma posição fixa. Eu, mais uma vez na minha experiência, né, acho muito difícil um bom candidato no final do contrato temporário ser dispensado. A probabilidade de ele ser efetivado é bem maior. Lutero, concordo com essa informação? Concordo plenamente porque é a oportunidade que ele está tendo, né? Nesses feirões que nós estamos, na 8ª feirão de emprego no Cine, nós temos proposto para os empregadores que deem a oportunidade de emprego. A pessoa chega ali com aquela expectativa de conseguir um emprego e ganha a oportunidade de emprego. Se a pessoa se sai bem, isso tem acontecido muitas vezes, e com pessoas que a gente não tem, de repente não apostava, né? Ela se supera e ela é efetivada. Então eu acho que essa questão que a gente conversa hoje aqui, bem legal por sinal, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, legal mesmo, a respeito das vagas temporárias, ela acaba, todo ano a gente fala nisso, né? Vagas temporárias, mas se torna uma vaga de verdade, o emprego de verdade, né? Porque depende totalmente da condição que a pessoa vai mostrar de trabalho e vai se superar e vai mostrar que tem condições de trabalho.
E só complementando o que o Lutero disse, mesmo que não seja uma efetivação no final, as vagas temporárias, elas abrem muita oportunidade para o primeiro emprego. Então, tem um diferencial muito grande a gente ir para uma seleção dizendo que a gente já teve ou não uma experiência. Então, mesmo que seja temporário, tu está agregando no currículo. E vai chegar lá e dizer, olha, eu trabalhei, a gente sabe que trabalhar final de ano é uma demanda maior, que é onde o comércio, de certa forma, ele tem um aquecimento muito expressivo. Então, a gente também, quando vai avaliar isso na entrevista, já sabe o tipo de situação que a pessoa vivenciou, então ela se torna mais resiliente, digamos assim. Então, sempre é uma oportunidade a vaga temporária que a gente tem, principalmente para pessoas que estão procurando um trabalho que futuramente pode ser fixo ou que estão procurando uma primeira inserção, que isso é bem tranquilo para um temporário, né? A gente pegar realmente pessoas que estão no primeiro emprego, que às vezes têm dificuldade de entrar numa vaga efetiva direto, porque o mercado, ele é bem seletivo em relação a isso. Quando a gente vai recrutar, a gente geralmente pega o currículo e vê, que experiência tu já teve. Então, ali a gente está, de certa forma, dando uma oportunidade para rechear o currículo e aumentar as chances de efetivação no futuro. Até eu posso, desculpa, mas eu posso até complementar. As vagas ativas, por exemplo, na universidade, a gente gira em torno de 140, 150 ao ano, né? A média que a gente tem de estagiários ativos. E em torno de 2 estagiários são efetivados por mês. Então, a gente percebe que a universidade ela absorve também muitos estagiários para o seu quadro funcional. Então, é uma primeira oportunidade, mas, ao mesmo tempo, ele já tem grandes possibilidades de ser efetivado também dentro da universidade, em razão das oportunidades, da rotatividade. Os melhores conseguem ter uma colocação, a efetivação. Que é como se fosse uma vitrine, de certa Exatamente. forma. É o momento que a gente tem para mostrar aquelas habilidades básicas que a gente espera de um colaborador, que é a questão de comprometimento, trabalho em equipe, que a gente fala bastante. No comércio, a gente tem a questão de metas. A gente também tem que lembrar que no final de ano a gente tem uma probabilidade de venda mais alta, então a questão da meta ela fica facilitada. O que mais é importante? A disponibilidade de trabalho no final de semana. Isso é a questão do comércio. Acho que a Débora não pega tanto aqui, né? Isso é difícil, né? Mas é um dos presságios que a gente tem em relação ao comércio, mas... Independentemente, acho que iniciativa também é algo que é fundamental, independentemente se é da indústria, do comércio, serviço. Ter iniciativa é importantíssimo.